Imagina você acordar cedo, pegar o chapéu, o laço, e quando chega no pasto o chão está todo revirado, parecendo que passou um trator sem rumo. Mas não foi máquina nenhuma. Foi javali. Um bicho que não é nem daqui e que virou uma das pragas mais destruidoras do campo brasileiro. Hoje eu vou te contar como esse animal se espalhou pelo Brasil, como virou terror de fazendeiro e até de ambientalista, e o que estão tentando fazer para controlar ele. Senta aí, que a história é mais complicada e curiosa do que parece. Já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente mostra o agro de verdade, sem filtro. Esses javalis não são brasileiros de nascimento. Vieram com europeus no século passado. A ideia era boa no papel. Carne de caça, criação em cativeiro. Só que escaparam. Outros foram soltos de propósito para cruzar com porcos domésticos e criar uma linhagem mais rústica. O resultado foi um pesadelo, o chamado java-porco, um híbrido que junta o pior dos dois mundos, força e agressividade do javali europeu com a inteligência do porco doméstico. Eles se adaptaram, que foi uma beleza. Do frio do sul até o calorão do centro-oeste acharam lar em tudo quanto é canto. Sem predadores naturais, eles cresceram sem freio. Imagine um animal que consegue nadar rios largos, escalar barrancos, abrir porteiras e cavar buracos no solo mais duro. Para piorar, eles são reprodutores vorazes. Uma fêmea tem 2 ninhadas por ano, com até 10 filhotes de uma vez. E os filhotes ficam adultos rapidinho. Resultado: hoje, eles estão em praticamente todos os estados do Brasil, e não são poucos. Estimativas falam em milhões de cabeças, e cada uma dessas cabeças é um potencial destruidor de lavoura, pastagem e até de áreas de preservação. O impacto é direto no bolso. Tem produtor que planta milho, soja ou cana e perde toda a nárea em uma noite. Eles entram no talhão, reviram tudo com aquele focinho potente, arrancam mudas pela raiz. Em pastagens, o problema também é grave. Destroem o capim, cavam valas que quebram a perna de animal, atacam bezerros recém-nascidos e não para por aí. São vetores de doenças como brucelose e leptospirose, que passam para o gado e até para humanos. Já teve fazenda que contabilizou mais de R$50 mil de prejuízo numa única safra só por causa desses ataques noturnos. Além do prejuízo direto, tem o dano ambiental. Javalis competem com espécies nativas por alimento e abrigo. Eles comem ovos de aves, filhotes de mamíferos e até algumas espécies ameaçadas acabam ficando sem chance. Em áreas de mata ciliar, destroem a vegetação que protege rios e nascentes, causando erosão, assoreamento e desequilíbrio no ecossistema. É um estrago silencioso que muita gente da cidade nem imagina. Mas quem vive no campo sabe bem o desespero que é ver a terra virando um queijo suíço depois de uma noite de visita desses bichos. Não é à toa que o IBAMA declarou o javali uma espécie exótica invasora. Isso quer dizer que ele não faz parte do nosso ecossistema e representa uma ameaça grave. Por isso, a caça é permitida, mas com cadastro, regras e fiscalização. Não é simplesmente sair atirando por aí. Tem que fazer curso, se cadastrar como controlador, seguir normas de abate. Mesmo assim, é uma briga desleal. Enquanto os humanos tentam caçar alguns, eles continuam se reproduzindo numa velocidade absurda. E como são espertos, aprendem a se esconder, a evitar armadilhas, a mudar de território quando sentem cheiro de perigo. E não pense que caçar javali é coisa simples, não. É quase uma operação militar no mato. Equipes inteiras se organizam com armas autorizadas, cachorros de rastreio, drones com câmeras térmicas e até visão noturna para caçar esses bichos que adoram agir no breu. Mesmo assim, eles são ardilosos. Depois de 1 ou 2 batidas, se espalham, mudam de área, formam grupos menores, aprendem rotas novas para evitar gente.
Tem caçador que conta histórias tensas, já precisou subir em árvore para escapar de um bando enfurecido. E o bicho não tem medo quando se sente encurralado. Ele parte para cima com tudo. Em alguns estados, surgiram projetos piloto com abate aéreo. Helicópteros sobrevoando regiões infestadas, atiradores treinados abatendo grupos inteiros em áreas de difícil acesso. Uma solução cara, polêmica e difícil de manter. Ambientalistas questionam a crueldade e a falta de seletividade. Produtores argumentam que sem isso não tem jeito. É uma solução emergencial para um problema que explodiu. E tem ainda o turismo cinegético. Estrangeiros pagando caro para participar dessas caçadas autorizadas no Brasil. Um mercado lucrativo para algumas fazendas, mas que precisa de regulamentação rígida para não virar bagunça ou fomentar caça ilegal. E tem umas histórias que são de cair o queixo. Já registraram javalis aparecendo em áreas urbanas e até em praias. Imagina a cena, você está caminhando na areia e dá de cara com um javali fuçando o lixo. Em certas regiões do sul, produtores instalaram câmeras e flagraram javaporcos enormes, abrindo porteiras com o focinho, empurrando o trinco até destravar. Em outro caso, um caçador relatou ter sido cercado por um grupo inteiro em mata fechada e teve que ficar horas em cima de uma árvore até eles irem embora. Esses causos viram folclore rural, mas não são só lenda. Mostram a inteligência e a adaptabilidade desses bichos, tornando o controle ainda mais complicado. E o impacto não fica só na porteira do grande fazendeiro, não. Pequenos produtores e sitiantes sofrem muito também. Plantação de subsistência destruída, hortas reviradas, solo tão escavado que fica impossível replantar sem corrigir tudo antes. E quem paga essa conta? Sem contar o risco sanitário. Eles são reservatórios ambulantes de doenças como brucelose, leptospirose e tuberculose. Temem-se até surtos de peste suína africana que podem parar exportações de carne, derrubar mercados inteiros e causar um prejuízo bilionário. É um problema que começa no pasto e pode chegar à balança comercial do país. Tem quem defenda transformar o problema em oportunidade. A carne de javali é considerada iguaria em muitos restaurantes sofisticados. Alguns frigoríficos já aceitam animais provenientes de manejo controlado, abatidos com autorização. Em algumas regiões, criadores estudam implementar sistemas de produção semi-intensiva, com fiscalização sanitária e manejo correto. A ideia é simples. Se não dá para acabar com eles, que se torne um produto legalizado e rentável. Mas ainda é um setor em início que não dá conta de absorver nenhuma fração do número de animais soltos. É um caminho promissor, mas não é solução mágica. Outro ponto importante é a educação e conscientização. Muita gente não sabe, mas parte do problema começou com solturas deliberadas décadas atrás, para melhorar linhagem ou criar caça esportiva sem pensar no impacto. Hoje a conta chegou. Para evitar repetir erros, é essencial ensinar o produtor, o caçador e até o consumidor sobre os riscos e responsabilidades. Também cabe ao poder público apoiar políticas de manejo inteligente, com base científica e planejamento de longo prazo. Sem isso, vamos continuar enxugando gelo enquanto o javali ri da nossa cara no meio do mato. E se você acha que a tecnologia não ajuda, pensa de novo. Hoje já tem armadilha automática que manda foto para o celular quando captura um bicho. Grupos de controle compartilham localização de bandos por aplicativo, como se fosse rede social rural. Produtores investem em cercas elétricas, sensores de movimento, monitoramento por drone. É o agro brasileiro se modernizando até para enfrentar uma praga. Mas isso custa dinheiro, exige treino e precisa de apoio. Sem incentivo, fica pesado para o pequeno produtor segurar essa bronca sozinho.
No fim das contas, o javali é um símbolo moderno dos dilemas do agro. Produzir muito, conservar bem e conviver com desafios reais. Não tem solução fácil, não tem receita de bolo, mas tem muito trabalho, inovação e conversa para se fazer. E é por isso que a gente conta essas histórias por aqui, para abrir os olhos, espalhar conhecimento e mostrar que o campo é mais complexo do que parece para quem vê só da cidade. Então, se você curtiu esse papo, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma história do agro brasileiro. E comenta aí embaixo, já viu um javali de perto? Já teve prejuízo por causa deles? Conta pra gente. Aqui no Agroverso, o conhecimento vale mais que bota nova.